Eu estava pensando em fazer esse vídeo quando chegássemos aos 500 inscritos, porém já estou lançando agora para relembrar esses vídeos incríveis. Bom, espero que gostem. Meu nome é João, e o que vou contar para vocês aconteceu em 1980, em Itabuna, Bahia. Até hoje, ao lembrar dessa noite, sinto calafrios. Eu cresci ouvindo histórias sobre lobisomens, monstros que apareciam nas noites de lua cheia, mas nunca acreditei. Sempre achei que era papo de gente velha, tentando assustar os mais novos. Mas naquela noite, eu descobri o que é o verdadeiro terror. O tipo de medo que te paralisa, te sufoca e faz sua alma tremer. Era uma noite abafada, o ar pesado como se o próprio ambiente estivesse pressagiando algo terrível. Eu trabalhava em um pequeno bar na cidade, algo tranquilo, rotina normal. Mas naquele dia, o movimento estava estranho, poucas pessoas, e os poucos que apareciam estavam estranhamente calados, olhando desconfiados para as ruas escuras lá fora. Não demorou muito até que seu Geraldo, um homem que frequentava o bar há anos, entrou com um rosto que nunca vou esquecer. Pálido, suando, ele se aproximou e com uma voz rouca, quase sussurrando, disse: "João, fecha isso aqui agora. Eles estão por perto. O lobisomem anda pela cidade essa noite." Um arrepio percorreu minha espinha. Embora eu não acreditasse nessas coisas, o tom de voz dele era diferente, sério, como se tivesse visto algo que o aterrorizou profundamente. Decidi fechar o bar mais cedo, rindo nervoso da ideia de um lobisomem, mas alguma coisa estava errada. O ar parecia pesado, e ao sair do bar, tudo estava um silêncio mortal. Nem o som dos grilos, nem das árvores balançando com o vento. Era como se a noite estivesse esperando algo acontecer. Comecei a caminhar pelas ruas escuras, cada passo mais pesado que o outro. A sensação de estar sendo observado era impossível de ignorar. Olhei em volta, mas as ruas estavam vazias, desertas, exceto pela luz fraca dos postes que mal iluminava o caminho. E então, foi quando ouvi um rosnado baixo, profundo, vindo de algum lugar na escuridão. Parecia próximo. Meu coração disparou, e a única coisa que consegui fazer foi acelerar o passo. Cada vez que meus pés batiam no chão, o som parecia ecoar como um tambor no silêncio total. O rosnado voltou, agora mais alto, como se estivesse me seguindo. Olhei para trás e nada, só escuridão. O medo começou a se enraizar no meu peito, e a cada passo que eu dava, o som de algo grande e pesado me acompanhava, mas eu não conseguia ver. Eu sabia que algo estava ali, nas sombras, me observando. De repente ouvi o barulho de algo correndo atrás de mim. Sem pensar, disparei em uma corrida desesperada pelas ruas. O som daquilo, seja lá o que fosse, era monstruoso, e eu sentia o chão vibrar a cada passada que dava. O rosnado se intensificava, como se a criatura estivesse a poucos metros de mim, pronta para me atacar. Não havia saída. As ruas pareciam infinitas, e cada esquina que virava não me levava a lugar algum. Era como se eu estivesse preso em um pesadelo. Virei em um beco, desesperado, e foi então que o vi. Um vulto enorme, coberto de pelos negros e sujos, olhos vermelhos brilhando na escuridão. Aquele olhar era como se o próprio mal estivesse me encarando. Um lobisomem, não havia dúvida. As garras afiadas, o corpo imenso e deformado, as presas à mostra, babando. Ele estava se preparando para me atacar. Meu corpo congelou. O medo tomou conta de mim como nunca antes. Eu tentei correr, mas minhas pernas estavam pesadas, como se o próprio terror tivesse me acorrentado ao chão. O lobisomem avançava lentamente, saboreando meu desespero. O rosnado baixo e ameaçador reverberava no beco. Eu sabia que se não fizesse algo, ele iria me matar ali mesmo, mas minhas pernas não obedeciam. O pavor era maior do que eu. No último segundo de desespero, consegui correr, e o lobisomem disparou atrás de mim,
suas garras arranhando o chão enquanto me perseguia. Eu corri o mais rápido que pude, mas a fera estava se aproximando, o som de suas garras ficando cada vez mais perto. O cheiro de carne podre e suor se misturava no ar, me sufocando. Sabia que estava perto do fim. Foi quando avistei a pequena igreja abandonada no fim da rua. Corri para lá, minhas pernas queimando, meu coração quase saindo pela boca. Entrei, trancando a porta atrás de mim, tentando segurar o pânico que subia pela garganta. Dentro, o silêncio era ainda mais aterrorizante. Eu ouvia minha própria respiração, ofegante, enquanto lá fora, o lobisomem circulava, farejando, esperando o momento certo para atacar. Ele começou a bater na porta, arranhando a madeira velha com suas garras, cada batida mais forte, mais violenta. Eu me afastei, tentando encontrar algum lugar para me esconder, mas o som do lobisomem tentando invadir a igreja era ensurdecedor. A cada golpe, a madeira rangia, cedendo mais um pouco. Eu sabia que a qualquer momento ele iria entrar. Meu corpo tremia de medo, e a única coisa que consegui fazer foi rezar. O lobisomem não parava, rosnando, tentando de todas as maneiras entrar. A tensão era insuportável, o terror me consumia. E então, quando eu achei que seria meu fim, o som parou. O silêncio voltou, mas eu ainda ouvia o rosnado distante, agora mais fraco. Olhei pela pequena janela e vi a primeira luz do amanhecer romper o céu. O lobisomem, de alguma forma, sabia que não tinha mais tempo. Ele deu um último grito de ódio, desaparecendo nas sombras. Sobrevivi, mas aquela noite me assombra até hoje. E se tem uma coisa que aprendi, é que nem todas as histórias são apenas lendas. Lembro-a-te hoje mesmo, depois de tantos anos, porém depois daquela nunca mais vi ou ouvir fala daquele lobisomem, não porque ele simplesmente sumiu. E para ser sincero, nem quero saber. Hoje tenho 44 anos e conto essa história para meus netos e para quem quer ouvir. Meu nome é Marcos e hoje eu vou contar a vocês sobre uma noite que marcou minha vida para sempre. Eu tinha apenas 10 anos quando isso aconteceu. Era uma noite comum de verão. Eu estava em casa com minha família. Vivíamos em uma casa simples, no interior de uma pequena cidade. Naquela época, as pessoas ainda falavam sobre lobisomens, fantasmas e outros tipos de criaturas. Eu achava tudo aquilo muito divertido, uma grande brincadeira de adultos para assustar crianças. Mas eu estava prestes a descobrir que nem todas essas histórias eram apenas contos para dormir. Era uma noite quente, eu lembro bem. As janelas estavam abertas e o vento leve balançava as cortinas. Estávamos na sala, minha mãe preparando o jantar e eu e meu irmão jogando cartas. Tudo estava tranquilo, até que, do nada, os cachorros da vizinhança começaram a latir desesperadamente. Era um som diferente, quase de pavor, como se estivessem tentando avisar sobre algo terrível que estava se aproximando. Meu pai, que sempre foi um homem calmo, levantou-se para olhar pela janela. Ele ficou ali, em silêncio, observando a escuridão lá fora. O que ele viu fez seu rosto mudar completamente. "Fechem as portas e as janelas agora", ele gritou, com um tom de voz que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mãe correu para trancar tudo, e eu, ainda sem entender, fui para o quarto. O silêncio que tomou conta da casa era sufocante. Até o vento parecia ter parado de soprar. Foi então que eu ouvi um som que nunca vou esquecer. Era um rosnado profundo, algo que parecia vir de algum lugar próximo. Meu coração começou a acelerar. Aquilo não era um cachorro. Era algo maior, muito maior. Meu pai, com a voz trêmula, nos mandou ficar no quarto e não sair por nada. Minha mãe tentou manter a calma, mas eu via o medo nos olhos dela. Estava claro que algo terrível estava lá fora e nós estávamos encurralados dentro de casa. O rosnado ficou mais alto e agora eu podia ouvir algo arranhando as paredes da casa, como se uma fera estivesse tentando entrar. Meu pai pegou uma espingarda velha que ele guardava no armário, mas eu sabia que ele não estava confiante. A porta da sala tremeu com um golpe forte. Foi então que eu percebi. Aquilo não estava tentando apenas assustar.
estava tentando entrar. As batidas na porta ficaram mais violentas e a madeira começou a estalar. Cada arranhão parecia ecoar dentro de mim, e o pavor se instalou. Minha mãe me abraçava forte, tentando me acalmar, mas eu sentia seu corpo tremer. O rosnado agora era ensurdecedor, e a criatura rondava a casa, batendo de um lado para o outro, como se estivesse procurando um ponto fraco. As janelas tremiam, e eu ouvia o som das garras raspando o vidro. Meu pai ficou parado diante da porta, segurando a espingarda com as mãos trêmulas, esperando o pior. O lobisomem estava prestes a arrombar a porta. Eu podia sentir o medo tomar conta de todos nós. Um terror que parecia sufocar o ar dentro da casa. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, tudo parou. O silêncio foi repentino e assustador. O lobisomem deu um último rosnado, alto, profundo, e se afastou. Ficamos todos em silêncio, esperando para ver se ele voltaria. Mas, aos poucos, os latidos dos cães diminuíram, e o som dos passos pesados da criatura sumiu na escuridão da noite. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, meu pai encontrou profundas marcas de garras na madeira e pegadas enormes no chão ao redor da casa. Foi a confirmação de que o que aconteceu naquela noite foi real, e não apenas um pesadelo. Nunca mais fomos os mesmos. E mesmo tantos anos depois, eu ainda me lembro claramente daquele rosnado e da sensação de que, naquela noite, o mal em sua forma mais selvagem havia batido à nossa porta. Meu nome é Gabriel. Eu sou o herdeiro de uma história que começou muito antes de eu nascer. Essa é a história da noite em que meu mundo virou de cabeça para baixo. Uma noite que mudou tudo o que eu conhecia e acreditava. Em 1977, herdei a fazenda do meu pai no interior paulista. Era uma herança cheia de memórias e responsabilidades. Era um lugar tranquilo, sabe? Cheio de histórias, uma beleza natural que parecia intocada pelo tempo. Cada árvore, cada campo, tinha uma história para contar. Eu estava animado para começar uma vida nova ali. A ideia de cultivar a terra e continuar o legado da minha família me enchia de orgulho e esperança. Mal sabia eu que a paz ia durar pouco. A calmaria era apenas a superfície de algo muito mais profundo e perturbador. A fazenda era enorme, um mar de café que parecia não ter fim. Cada planta, cada grão, representava o trabalho árduo de gerações. E tinha a casa grande, antiga, onde meu pai passou a vida. A casa era um símbolo de nossa história familiar, cheia de lembranças e segredos. Era lá que eu estava, pronto para encarar o meu destino. Determinado a honrar a memória do meu pai e a enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Mal sabia eu o quão sinistro ele seria. A noite trouxe consigo mistérios e revelações que eu jamais poderia ter imaginado. Noite de lua cheia. Céu limpo, a lua banhando a fazenda com aquela luz de outro mundo. O ar parado. Um silêncio de dar medo, sabe? Aquela noite que te faz sentir que tem alguém te olhando, vulnerável. Sentei na varanda, apreciando a beleza. Cheiro de terra molhada, o canto distante de um quero-quero. Era um momento de paz, mas algo me dizia que não ia durar. De repente, um barulho cortou o silêncio. Um som gutural, vindo dos estábulos. Me levantei num pulo, coração na boca. O som de novo, mais alto. Era um rugido, animalesco, cheio de fúria. Peguei meu lampião e corri para dentro. Agarrei um facão velho pendurado na parede. Não sabia o que estava acontecendo, mas tinha que proteger meus bichos. Corri para os estábulos, cada passo um estrondo no meu peito. O rugido ecoou mais perto agora. Chegando lá, vi uma figura agachada sobre um dos bezerros. Enorme pelo escuro, olhos que brilhavam na escuridão. A luz da lua iluminou seu rosto. Uma mistura grotesca de homem e lobo, dentes afiados como navalhas, garras que pareciam rasgar carne como papel.
O lobisomem, porque só podia ser, virou a cabeça para mim. Seus olhos encontraram os meus. Um grito entalou na minha garganta. Corri de volta para casa, a imagem da criatura gravada na mente. Acordei os empregados aos berros, contando do monstro. Eles pegaram suas ferramentas, facões, foices, o que tivessem. Juntos, voltamos para enfrentar a besta. Chegamos nos estábulos. A criatura ainda estava lá, se alimentando do bezerro morto. Os empregados, corajosos, cercaram o monstro, brandindo suas armas improvisadas. O lobisomem ergueu a cabeça, olhos vermelhos brilhando na noite. Dava para sentir o medo no ar. Ninguém se mexia, esperando o primeiro ataque. O lobisomem rosnou, mostrando suas presas. Seus músculos se contraíam, prontos para a ação. Estávamos em menor número, mal armados, mas não íamos recuar. O Joaquim, um empregado antigo, jogou uma pedra na criatura. A pedra atingiu o lobisomem, que uivou de fúria. Num movimento rápido, ele se lançou contra o Joaquim, mas os outros o empurraram de volta. O ataque do lobisomem virou uma briga generalizada. Gritos e uivos na noite. Homens e fera lutando. Tochas, como armas, lançando sombras sinistras. Cheiro de sangue no ar, misturado ao odor fétido da besta. Na confusão, o lobisomem se esgueirou e correu para dentro da mata. Corremos atrás, mas a criatura era rápida demais. Em segundos, sumiu na escuridão, deixando para trás o cheiro de enxofre e o eco dos seus uivos. Quando o sol nasceu, lindo e aterrorizante na sua promessa de normalidade, voltamos aos estábulos. A luz dourada da manhã parecia uma ironia cruel, iluminando a cena trágica que nos aguardava. O bezerro estava morto, corpo mutilado. A visão era de partir o coração, um lembrete brutal da fragilidade da vida no campo. Pegadas enormes de lobo ao redor do corpo, como se o predador tivesse deixado sua assinatura macabra. E marcas de sangue que levavam para a mata, um rastro sombrio que desaparecia entre as árvores, sugerindo um perigo ainda à espreita. A prova do que tinha acontecido, impossível negar. As evidências estavam por toda parte. Cada detalhe contava uma história de violência e medo. Passamos o dia inteiro consertando cercas, cuidando dos outros animais. O trabalho era árduo, mas necessário, uma tentativa de restaurar alguma ordem em meio ao caos. O medo ainda pairava no ar, pesado. Cada som na floresta parecia um aviso, cada sombra, uma ameaça. Ninguém falava sobre o que tinha acontecido. O silêncio era uma forma de proteção, uma tentativa de evitar a realidade. Mas todos sabíamos que nada mais seria o mesmo. A tranquilidade do nosso lar havia sido quebrada e a incerteza do futuro nos assombrava. Cresci ouvindo histórias de lobisomem, lendas, contos para assustar criança. Mas naquela noite, eu vi com meus próprios olhos que a lenda era real. E isso mudou tudo. O mundo que eu conhecia, lógico, racional, tinha se partido. A linha entre mito e realidade agora era assustadoramente tênue. Se o lobisomem era real, o que mais se escondia nas sombras? O mundo, antes familiar, agora parecia cheio de perigos. Aquela noite me marcou. O medo nunca me abandonou totalmente. Ele se esconde nos cantos da minha mente, pronto para voltar a qualquer momento. Mas também aprendi uma lição. Existem coisas que não podemos explicar, que desafiam nossa compreensão. Carrego o peso daquela noite até hoje. É um fardo, mas também um lembrete da minha própria fragilidade, da fragilidade da vida. Um lembrete para nunca subestimar o poder do desconhecido. A vida seguiu, é claro. As rotinas diárias continuaram, o sol ainda nascia e se punha, e as estações mudavam como sempre. Mas algo dentro de mim havia mudado para sempre.
Mas eu nunca mais fui o mesmo. Aquele evento transformou minha percepção do mundo ao meu redor. A experiência me deixou com uma profunda sensação de admiração e medo pela natureza. Cada árvore, cada sombra, parecia esconder segredos antigos e insondáveis. O mundo é muito maior e mais misterioso do que podemos imaginar. As estrelas no céu noturno pareciam sussurrar histórias de eras passadas, e as montanhas guardavam mistérios que talvez nunca desvendássemos. E às vezes, a verdade é mais assustadora que qualquer ficção. A realidade pode ser mais perturbadora do que os contos mais sombrios que já ouvimos. E assim, permaneço na fazenda, assombrado pela lembrança daquela noite. Cada som na escuridão, cada movimento nas sombras, me faz lembrar do que vi. Observando as sombras, sempre alerta, esperando o dia em que o lobisomem volte. A vigilância tornou-se parte da minha vida, uma necessidade para minha própria sanidade. Pois eu sei, no fundo do meu coração, que a floresta guarda muitos segredos, segredos que talvez nunca sejam revelados, mas que continuam a sussurrar na escuridão. E que algumas criaturas nunca morrem de verdade. Elas permanecem, escondidas nas sombras, esperando o momento certo para emergir novamente. Lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.